Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Paulo Perrotti, que coordena a Comissão de Compliance e ESG da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E comigo aqui na mesa, Sylvie Massaini, professora da SPM. Paulo, é um prazer enorme ter você com a gente hoje aqui no estúdio ODS 17. Nesse encontro, que é o Encontros com o Futuro, uma iniciativa da ESPM, do World Observatory, e da Prime, que é o braço da ONU de Diversidade de Negócio no Brasil e no mundo. Paulo, conta pra gente o que é a Comissão de Compliance e ESG e qual que é o papel da Câmara Brasil-Canadá. Primeiro, é um agradecimento, uma grande honra de estar aqui com vocês hoje, para toda essa população brasileira e internacional que nos escuta, que tem a oportunidade de presenciar e ouvir aqui um pouquinho da minha experiência, né, sobre internacionalização, sobre Brasil e Canadá. Vamos falar primeiro sobre a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Né? Eu fui presidente de 2017 a 2021, então conheço bem essa relação entre os dois países, e eu posso dizer que há uma relação muito íntima e é uma relação muito próxima entre os dois países, por causa da diversidade. Né? São dois países que compartilham muito bem os conceitos de diversidade. Por isso, né, que quando eu deixei a presidência da Câmara de Comércio, eu falei assim, poxa, por onde eu posso colaborar bastante? Né? Que é a questão do ESG. Né? Quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de uma responsabilidade social, de uma sustentabilidade ambiental e de uma governança corporativa. E essa questão social é um ideal muito compartilhado entre Canadá e Brasil, principalmente pelas bases que formam esses países. Só para dar um exemplo, em Toronto, que é a principal cidade canadense em população, né, em número de pessoas, mais de 50% da população de Toronto não é canadense, é de fora. Olha que incrível. Então, você vê que você é muito bem acolhido. Então, essa questão do acolhimento que a gente sente aqui no Brasil, você também sente isso quando você vai no Canadá, e então você é mais um. Né? Realmente você se sente muito bem acolhido, por isso que um brasileiro que vai fazer um intercâmbio, um brasileiro que vai para trabalhar no Canadá, ele se sente muito bem abraçado pela comunidade. E um diferencial também do brasileiro, que também é algo nativo nosso e que outras nações não compartilham, é a questão do brasileiro gostar de se misturar com a população. O brasileiro não forma guetos, o brasileiro não forma o bairro. Né? Por exemplo, não existe o bairro brasileiro. Não, se adapta muito rápido. Se adapta muito rápido. Sim. Então não tem lá o bairro chinês, como tem o bairro chinês, o Chinatown, né, o bairro português. Então o brasileiro ele vai falar a língua local, ele vai se esforçar para falar a língua local. Lembramos que, né, no Canadá são duas línguas oficiais, que é o francês e o inglês. Então ainda, né, tem essa questão policultural também de diversidade, de respeito à língua. Então a origem e a manutenção do francês se refere muito ao respeito dessa diversidade da comunidade, né, e da origem do país, por causa da região de Quebec, né, que era uma região francesa, e quando houve, né, a fusão para formar o Canadá, foi nesse acordo de nações, e isso é muito legal, porque estamos falando aqui também com a ONU e todas as iniciativas, né? Então, o respeito à manutenção das formas legais, né? Então, o Civil Law e o Common Law. Então, o Common Law, né, que é a questão da legislação anglicana. Sim. E o Civil Law, que foi mantido na região de Quebec. Então, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, quando a gente vai para o Canadá, e eu fiz um curso de especialização em Direito Canadense, a gente tem que aprender os dois. A gente tem que aprender o Common Law e o Civil Law para as províncias específicas. Então é muito interessante, até na questão de legislação, o respeito a essa diversidade é exercida e empregada. Agora, só um ponto, Paulo, em relação à questão comercial, qual que é o volume trocado entre os dois países e qual a importância do Brasil
para o Canadá e vice-versa. Esse eu trouxe minha colinha aqui. Então você foi muito bem. Porque a Câmara de Comércio, quer saber como é que a gente está. Como que é o isso aí. fomento, né? Se está positivo, negativo. Como é que está a balança, né? Então, a balança está muito positiva para o Brasil, né? O Brasil, ele exporta para o Canadá números do trimestre agora, né, recentemente coletados, do primeiro trimestre agora desse ano. O Brasil exportou para o Canadá aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Tá? E importou do Canadá aproximadamente 600 milhões de dólares. Então, você vê que a balança aqui é favorável para o Brasil, né, de aproximadamente 500 milhões, 600 milhões de dólares. E eu vou te falar aqui quais são os principais produtos também. Legal. Né, para enxergar o que está saindo, o que está entrando. Mas isso também quero trazer também, que houve um aumento de 3% das exportações brasileiras ao Canadá comparado ao período. Ou seja, estamos aumentando, né, a nossa participação no mercado canadense. E houve uma queda de 19% das importações do Brasil vindas do Canadá. Ou seja, o Brasil está se tornando mais autossuficiente, né, para os produtos, então, comparado ao Canadá. Ou o Canadá menos competitivo. O Canadá menos competitivo. Talvez também por causa do dólar, né? E essa oscilação do dólar também impacta bastante na questão das importações. Mas vamos aqui aos principais produtos, né? O que o Brasil mais exporta, né? Então, são os commodities, né? Então, extração mineral, que é ouro, ferro, minérios de cobre e níquel. Agronegócio, né? Açúcar, café, carne de frango e suínos. Indústria de transformação, que é óxido de alumínio, aeronaves e maquinário. Aeronaves, certamente por causa da Embraer, né? Então a gente tem essa questão, né? E do outro lado, você vai ver que também tem essa peculiaridade. Então nós importamos no Canadá muitos produtos advindos da indústria química e farmacêutica, que é fertilizantes, medicamentos e plásticos, máquinas, e agora aqui helicópteros, turborreatores, turbinas e tratores, né? A gente pode pensar que a Bombardier, que é um carro-chefe de toda a economia de Quebec, principalmente, porque é baseado em Quebec e também do Canadá, todo mundo pensa em avião, né? Não, os aviões da Bombardier por causa da Embraer, mas o grande forte da própria Bombardier são os trens. Então, a gente pode ver aqui que toda a estrutura da Bombardier aqui no Brasil é para atender os trens aqui de São Paulo. Que interessante. Os metrôs? Os trens da Marginal. Eles são... Toda a manutenção, tudo é feito. Que chique, eu não sabia que era. E é interessante pensar que até no conflito Rússia e Ucrânia, né, o Canadá foi bastante relevante na questão dos fertilizantes, né? Como as duas economias são baseadas aí em commodities, enfim, né? O Canadá teve bastante representatividade também para o Brasil nesse sentido. E fertilizantes vieram do Canadá? Sim. Vieram do Canadá. Que interessante. Houve a substituição, né? Quando houve, né, os bloqueios comerciais com a Rússia. Que vinham do leste europeu. Então, entrou o Canadá para suprir. Entrou o Canadá para suprir. Extração mineral, que é croque e betume de petróleo, então produtos advindos do petróleo, níquel, alumínio e carvão mineral. Então esses basicamente são os produtos que são, né, que impactam mais na balança comercial. Mas eu digo que esses são os grandes volumes. Mas eu gosto muito de trabalhar e falar dos nichos, né? Um dos grandes nichos que o Brasil e o Canadá comungam de valores também é a tecnologia, né? E a gente trabalha aqui muito em cima também, nós temos um desenvolvimento muito grande na área bancária e o sistema bancário canadense é muito parecido com o nosso também. Então, o intercâmbio de soluções bancárias entre Brasil e Canadá é muito fluido, diferente do sistema americano, que é o sistema de pequenos bancos distribuídos, tal. A regulação americana é diferente da regulação canadense. Então, o sistema bancário canadense é muito parecido com o brasileiro. Então, a tecnologia brasileira atende muito bem a questão, né, da tecnologia bancária canadense. E a inteligência artificial, né, que existem hubs de inteligência artificial no Canadá, onde a gente tem muitos intercâmbios de conhecimento. Então, esse é o ponto que eu acho que eu gostaria de aprofundar aqui com vocês, que é a questão do conhecimento em tecnologias. E eu fui, só para você ver, eu fiz uma missão uma vez de empresários de tecnologia para o Canadá.
Então, para conhecer todo esse universo de novas tecnologias, inovação, investimento, né? E aí, eu me lembro que a gente estava num evento, assim, numa apresentação, e aí chegou um brasileiro e falou assim, não, a gente está fazendo um teste na região ali na Campinas, porque Campinas é uma cidade, não é muito parecido com o consumo de São Paulo, etc. Então a gente pegou ali Campinas e região ali para testar o nosso produto para mais ou menos aproximadamente 20 milhões de pessoas, um projeto pequeno ali, só para testar. Aí a gente só viu o canadense, assim, né, mexendo na cadeira, assim, né? Deu uma tremida na cadeira. Assim. Para testar com 20 milhões. Aí ele fala assim, 20 milhões, vocês testam com 20 milhões de pessoas? Sim, a gente testa com 20 milhões de pessoas. A população do Canadá não tem 40 milhões de pessoas. Sim, testou com a metade. Você testou praticamente com a metade da população do Canadá. Se funcionar, vai para outra metade. Funcionar, vai para outra metade. Então, assim, mas esse foi uma questão que a gente verifica que existe essa sinergia, mas em compensação, o Canadá pode ser um grande provedor de mercado para o Brasil de conhecimento, e de ampliação também, porque o Canadá ele tem acordo de livre comércio praticamente com o mundo inteiro. Curioso isso. Tem com os asiáticos, tem com os Estados Unidos e tem com a Europa. Então, se você monta um hub de distribuição no Canadá, você tem mercado, o livre comércio praticamente com o mundo ocidental inteiro. É só acostumar com o frio. É só acostumar com o frio. Pouquinho. Se eu vir sobre a ótica de finanças, como é que a gente está com essa relação entre os bancos? Você imaginava isso? Eu conheço um pouquinho, né, como trabalho com o mercado financeiro, e sabe que é um dado interessante que a gente pode até notar, é que tem muito fundo de pensão canadense que investe fortemente aqui no Brasil. Né, em empresas da Bolsa, então, em empresas de saneamento e tudo mais. Então, é interessante a gente pensar que nós também somos atrativos, né, em termos de mercado, de investimento para os canadenses, né, que é coisa que a gente não imagina. A gente sempre toma os Estados Unidos como um grande mercado e tudo mais, mas tem muito canadense, fundos grandes de pensão que resolvem investir aqui no Brasil. Eu trouxe esses números também. Vamos lá. Paulo, pingou a bola para você. Pingou a bola para mim. E a gente não combinou. Isso é verdade. Não, isso que é o ideal. O Canadá tem entre os 15 maiores investidores do Brasil, muito por causa dos fundos de pensão. Esses fundos, né, são muito poderosos e eles vieram e o Canadá figura em 11º lugar. Então está entre os 15 principais países investidores no Brasil e está aqui. E representou um aumento comparado de 2022 a 2023, vamos pegar dos anos, né? 2024 estamos vivendo agora. Então de 2020 a 2023 houve um aumento de 18% de aumento de investimento do Canadá no Brasil. Poxa, 18%? 18%. É grande. É grande? É um aumento considerável. Agora, Paulo, explica para a gente como é que funciona a Câmara para fomentar esses tipos de acordos, negócios. Vocês levam missões brasileiras para lá ou trazem grandes investidores para o Brasil? Se eu sou uma pequena empresa e quero entrar na Câmara, mas não sou uma empresa ligada ao Canadá, eu também consigo? Explica um pouquinho o papel no dia a dia da Câmara. Perfeito. A Câmara, eu digo que ela é um intercâmbio de experiências entre Brasil e Canadá. Tá. Né? Então, a gente não está focado só, eu sou uma empresa de commodity e quero, né, vender meus commodities, o trigo, por exemplo. Sou um grande produtor agrícola e quero vender toda a minha produção para o Canadá. Não é assim que funciona. Eu falo que a Câmara funciona através da experiência Brasil-Canadá. E por que experiência? Porque é o seguinte, a gente fez uma missão uma vez de pequenos produtores de café, gourmet. Então, nós não fomos atrás dos grandes compradores, né? A gente não foi atrás da principal empresa que compra café para vender nas suas cafeterias. A gente escolheu as pequenas cafeterias gourmet e fizemos a missão dos pequenos produtores brasileiros de café gourmet para esses vendedores que têm pequenas cadeias de 7, 10 lojas no Canadá. Então, a gente busca nichos e busca essa experiência. Então, você é uma grande empresa, você vai encontrar seu lugar na Câmara. Mas se você for uma pequena empresa, eu tenho aqui desenvolver uma tecnologia, eu tenho um produto onde a nossa tem uma experiência muito bacana de figos, por exemplo. Figo é um produto extremamente perecível.
E a gente fez um documentário na própria Câmara, que foi o seguinte, em quanto tempo a gente consegue colher o figo e colocar na prateleira do supermercado em Montreal? Ah, que legal. 48 horas. 48 Nossa. horas. Sai da 48 onde o horas. figo? Aqui. Saía daqui de Jundiaí, da região de Jundiaí, Tá. do interior de São Paulo. Então já saía, tipo, ia no caminhão. O despacho aduaneiro, e era via avião, o despacho aduaneiro é feito no Brasil. Então quando chega no Canadá, já vai direto do caminhão, direto para a distribuição. Ah, que interessante. Não passa pela aduana lá? Não passa pela vistoria lá, passa pela vistoria aqui no Brasil. É lacrado. É lacrado aqui, fechado aqui, vistoriado pela própria equipe da Air Canada. Então, se você tem uma pequena produção mesmo de frutas, que é altamente perecível, e tem um valor agregado muito grande no Canadá, porque o Canadá é muito frio. É Então, verdade. Tem demanda por produtos tem demanda por produtos tropicais. E produto perecível, assim, que você tem com 48 horas, imagina o preço, vai via avião. Né? Então, você pode ter um bom comércio, um bom valor agregado. Poxa, vem daqui, né? Eu falo que aqui a gente compra o cacho da banana. Lá você compra a banana unitária. Sim. Quantas bananas você vai levar? Aqui você compra o cacho, você leva o cacho lá e leva, porque aqui a gente tem fartura de frutas. O nosso país permite isso. Lá você compra a unidade. Eu quero essas 3 bananas. E você leva 3 bananas. Então, aqui é uma excelente oportunidade para produto agro, né? Pequenos produtores, para quem produz café também, gourmet. Porque o canadense ele tem uma diferenciação de outros mercados, até comparado ao mercado americano, a não ser o mercado da Califórnia, que é muito parecido com o mercado canadense, que ele se importa com a origem do produto, né? Do porquê que ele está lá. Então essa questão, né, que a gente chama de storytelling, que é, poxa, esse é um produtor brasileiro, valorize. Da onde veio esse produto? Né? Se a gente está falando do figo, quem coletou esse figo? Se é possível colocar a pessoa que coletou o nome e fazer essa rastreabilidade e mostrar para o canadense que esse é um produto orgânico, que você teve investimento, que o brasileiro foi lá, coletou, que em 48 horas teve toda essa relevância, essa importância em toda essa logística, e que isso foi feito com carinho, com amor, com empenho. Sim. Isso é valorizado. Não é por preço. Ele vai pagar mais caro, se ele souber que aquilo foi tratado de uma forma diferenciada. Isso eu vi para os alunos da SPM. Se um aluno da SPM quer se relacionar com a Câmara, quer participar de alguma ação internacional, quer ter essa primeira experiência, o que você indica? Bom, entre em contato comigo mesmo, pode ser, né? Pode entrar em contato. Eu sou super acessível, tenho minhas mídias sociais, pode entrar comigo, contato direto, ou então direto com a equipe comercial, né, da Câmara de Comércio Brasil e Canadá. E a gente tem agora, por exemplo, tem o Canada Day, vai ser em julho agora, onde a gente vai falar só sobre intercâmbios. Ah, para estudantes. Para estudantes. É só profissionais ou estudantes ou só estudantes? Não, para todo tipo de estudante, até profissionais, é nível pós-graduação. Ah, tá. Então, se você está procurando um estudo, né, no Canadá, um intercâmbio, e eu vou te falar, sabe que o Canadá, isso não sei se você sabia, o Canadá é o principal destino de brasileiro para intercâmbio de línguas inglesas. Eu não sabia. Eu mesma fui para o Canadá. Você foi para o Canadá? Exatamente, Então, fui para Vancouver. Temos aqui uma testemunha. Mata-cobra, né? Em casa de ferreiros tem que ser de ferro, né? É isso aí. É isso mesmo. Então temos aqui um exemplo vivo. Gostou? Amei. Foi para onde? Fui para Vancouver. Vancouver. E o que ele falou sobre a questão da cultura, enfim, eu fui muito bem recepcionada. O povo canadense é um povo extremamente gentil, extremamente receptivo. E que é algo muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, que a gente também tem essa generosidade em receber. E foi o que eu percebi no Canadá. Que legal. E voltaria 1000 vezes, porque Ficou quanto realmente... tempo lá? Fiquei pouquinho, eu fiquei nas férias escolares, então fiquei um mês e pouquinho. Sim, né? mas já deu para perceber com certeza, a cultura. Sim, e vivi muito, né? Aquela diversidade de povos, aquela receptividade. E o país é um país muito também maravilhoso, né? Em termos geográficos. Lembra um pouco o Brasil nessa questão da dispersão, né? Então a gente tem algumas questões aí muito parecidas.
E É um até... território enorme. Território enorme, mas muito concentrado. Muito né, na concentrado. cidade. Aqui a gente tem uma população muito mais expressiva, Uhum. mas se a gente for pensar, a gente tem algumas similaridades importantes em relação ao Canadá. Sim. E pegando um pouco o gancho nisso, até se você me permite, Não? Claro. falar um pouquinho mais sobre a questão ESG, porque hoje em dia a gente vê essa questão como tão relevante para as organizações, e eu queria entender um pouco mais como você vê esse avanço, né, das questões que envolvem, né, eu sei que tem um monte de temas aí dentro, né, dessa questão, mas nas empresas, tanto no Canadá quanto aqui no Brasil, como que você vê essa a adoção das práticas ESG mesmo? Pegou ou não pegou? Agora vai ou não vai? Não é? Você está perguntando. Agora vai. Eu sempre acho que a questão do ESG é uma questão que não pode ser uma retórica, não pode ser papel e não pode ser um discurso. Tem que empregar. Né? Melhor forma de você mostrar que você é um ESG é você mostrar que é você praticar. Então, vamos lá. Pegaram o ministério do primeiro-ministro Justin Trudeau, né, logo que ele assumiu lá, né, há um tempo atrás, ele assumiu, né, o primeiro-ministro do Canadá. Como é que ele montou o ministério dele? Ele deu diversidade absoluta. Diversidade absoluta. Então, quer dizer, ele já deu cartão de visitas. Ele disse assim, olha, aqui vai ter os indígenas, que eles chamam de First Nations, né? Vai ter representatividade dos First Nations, vai ter 50% homem e mulher. E perguntaram para ele, por que você colocou 50% mulher? Ele falou assim, ó, A população é assim. Ela falou assim, porque eu até gostaria de colocar mais mulheres, mas eu vou respeitar aqui a diversidade correspondente da nossa população. Então eu vou manter os 50-50 aqui, mas por mim eu colocaria mais mulheres. Então, para realmente reforçar o empoderamento feminino, etc. Então o exemplo vem de cima. Né? Então, quando você tem uma liderança que pensa no assunto e que exerce, né, o assunto na prática, então voltamos para a língua, né? Então toda a comunicação oficial é em inglês e francês, quer dizer, então você não privilegia. Não, eu estou aqui, eu estou em Ontário, Ottawa, que é a capital, fica aqui né, na região, na província de Ontário, então eu vou falar só inglês. Não, comunicação é inglês e francês. Toda a comunicação oficial tem que ser nas duas línguas. Então, você vê o exercício e a preocupação, né? Tem um manifesto também sobre do mercado de tecnologia inteiro. Eles se pronunciaram e disseram o seguinte, a diversidade nos faz mais forte. Então, não foi assim não foi um grupo de ativistas que se manifestou. Foi o mercado de tecnologia canadense que se manifestou e falou assim, diversidade nos faz mais forte. O setor. Então, o setor, quando ele se manifesta dessa forma, diz o seguinte, olha, eu estou preparado, as minhas soluções são muito melhores se eu trouxer diversidade, porque são mais pessoas pensando sobre um problema. Então, traz um indiano, traz um brasileiro, traz um canadense mesmo, um mexicano, né? Então, o multiculturalismo ajuda a resolver problemas e não ficar mentalizado em nenhum nicho ou nenhuma forma só de pensar. Então, essas movimentações são muito respeitadas e são muito exercidas. Então, quando você visita o Canadá, você percebe essa diversidade e o respeito. Eu falo quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, e a diferença, né, quando eu fui trabalhar no Canadá. Quando eu fui trabalhar, isso é um exemplo prático e acho que é bom vocês ouvirem, alunos. Quando eu fui trabalhar, eu fui fazer um projeto nos Estados Unidos e foi em Miami, que é quase, né, um território brasileiro ali, capital latina. Acabava o trabalho, o que acontecia? Os americanos iam para um bar e nós, latinos, íamos para outro. Então, naturalmente, havia não vou dizer que a gente era discriminado, mas naturalmente havia uma separação onde a gente se sentia mais confortável com os latinos, e os americanos ficavam lá no bar deles e nós ficávamos em outro. Isso em Miami. No Canadá é tudo misturado. Né? Por quê? Porque você é mais um também que vem de fora. Né? Então, por isso, essa multiculturalidade
interculturalidade, se é que existe essa palavra, ajuda na integração. Então você consegue se sentir realmente colaborando. E no dia, no Canada Day, que é o dia da independência do Canadá, né? Quando vai ser, Paulo? Só vai para a gente ser- avisar para os Vai nossos ser em estagiários. julho agora, acho que é dia 1º, 1 ou 2 de O julho. Canada Day é É First of 1º de July. First of July. E vai acontecer aonde? O que a gente aconselha aí? Vai ser online. Ah, é online. É online. Então, quem quiser se inscrever, fica à vontade. Acesse o site da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é ccbc.org.br, e faça sua inscrição para ouvir, né, sobre as oportunidades de intercâmbio. Então, vão ter várias universidades, seja da parte da parte básica ou pós-graduação. Tem bolsas, não? Tem bolsas. Que Que legal. Bolsas. A partir de que idade? Só para eu poder contar aqui pro time. Poxa, tem todas as idades, desde da idade dos meus filhos, que estão 9 anos, 5 anos, Vixe, até os formados, mestres, até os doutores. sêniores, né? 70 Que legal, anos, que 80 legal. anos. Então, ele é bem aberto para essa questão, né? E eu, com certeza, quando tiver oportunidade, eu vou colocar os meus filhos no intercâmbio no Canadá e eu vou escolher uma região onde eles possam aprender as duas línguas. Eu vou francês também, e mas eu inglês. vou junto. Boa. É bom, vamos junto, né? Vamos curtir A gente junto. vai de A gente vai junto. Eles vão estudando e a gente vai no É sabático. isso aí. Ó, Paulo, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito legal conhecer um pouco da Câmara, um pouco do comitê, da comissão que você coordena. Foi ótimo te receber. Obrigado. Obrigado. Parabéns pelo Maria, trabalho. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você.